Olá e um ótimo dia para você. Hoje, quarta-feira, 6 de junho, o Alerta Brasil já está no ar. E hoje você vai ver que a taxa de homicídios no Brasil é 30 vezes maior do que a Europa. Esse mesmo levantamento ainda retrata outra situação muito preocupante: a desigualdade. Isso porque a maioria das vítimas é jovem e negra. Já já eu te mostro a reportagem completa sobre isso. E ainda você também acompanha o impasse dentro do governo. O ministro da Fazenda diz que não há mais espaço para negociar o preço da gasolina, pelo menos por enquanto. E o motorista, claro, continua pedindo desconto. E jogadores de futebol em cárcere privado. Atletas alegam que não recebiam salário nem comida. Para piorar, eles não tinham dinheiro para ir embora para casa. Daqui a pouco também os detalhes dessa história. Antes disso tudo, claro, eu quero te prestar serviço. Vamos saber como fica o tempo e o trânsito nessa quarta-feira. A imagem, ó, de lá, Avenida Paulista, céu fechado mais uma vez. Nesse momento, 17 graus. A máxima prevista para hoje, 21. A expectativa é de um dia aí com bastante nuvens e também períodos nublados. Está na cara que vai ficar assim quase o dia todo. Vamos saber também do trânsito na capital paulista? As imagens são da Marginal Tietê. E de acordo com a CET, são 99 quilômetros de lentidão, principalmente lá, na região sul. Atenção para o rodízio de placas, hoje voltou a valer, vale lembrar que desde a segunda-feira já está rodando normalmente. Os finais aí, as placas 5 e 6. No metrô, as linhas seguem normalmente e, segundo a CPTM, os trens também estão na normalidade. E do trânsito a gente já vai para a internet para saber o que o pessoal está comentando lá no R7, o que é tendência, o que está sendo compartilhado. Então joga aqui na tela que você acompanha tudo comigo. A gente começa falando, ó, lá do Twitter, o que está bombando. A Lauren, que é integrante daquele grupo Pop Fifth Harmony, ela chega ao Brasil para fazer shows com Halsey. O pessoal já está comprando ingresso, diz que vai bombar e a gente vai trazendo notícia aí no R7 para saber se rolou mesmo. A gente vai lá agora para o Facebook. Instagram enfrenta instabilidade e usuários não conseguem usar o app. A gente segue lá também no Facebook. Justiça dos Estados Unidos dá razão a homem que negou o bolo a casal gay. E a gente desce para falar de polêmica no Twitter envolvendo sertanejos. De César Menotti a Zezé. Relembre polêmicas dos sertanejos. Ó, essa última dupla aqui, ó, César Menotti e Fabiano, se envolveram numa grande. Disseram que aquela música que todo mundo gosta, pagode, samba, é coisa de bandido. Sem noção, né? E a gente vai lá pro Twitter. Ação do Ibama resgata animais e prende 3 pessoas no Rio de Janeiro. A gente vai falar disso hoje aqui no jornal. E fecha falando lá do Twitter, também com o artista pop, ex-One Direction, Liam Payne, causa tumulto no aeroporto em São Paulo. Quer saber disso e muito mais? Corre para R7, tá tudo lá para você. E tem muito mais, o que a turma vai comentar e compartilhar durante todo o dia. Comece aí o seu dia muito bem informado. Claro que eu quero já pedir a sua participação antes do nosso intervalo. Manda foto, vídeo, aquele abraço especial, fala da onde você é e o que pretende ver aqui na nossa edição, que eu mando aquele abraço especial aqui, ó, durante o Alerta Brasil de hoje. Anota aí o nosso telefone que já está na tela. O DDD é 16, o número é 99762-7961. Manda o seu recado que eu estou aqui esperando. Fechado? Eu vou fazer um rápido intervalo, não sai daí, que daqui a pouco o Alerta Brasil está de volta com tudo aquilo que você precisa saber para começar a sua quarta-feira muito bem informado. Já estou de volta com o nosso Alerta Brasil. Acerta o seu relógio aí junto comigo, agora 9 horas e 6 minutos. E a Polícia Federal faz nessa manhã uma operação contra um grupo que danifica bens protegidos por lei, chamada de Operação Grapicho. A ação tem o objetivo de prender criminosos que picham bens públicos e privados, que são protegidos por lei, além de monumentos urbanos. São 28 policiais federais que estão cumprindo 6 mandados de busca e apreensão em Olinda, cidade pernambucana, mais precisamente no sítio histórico do município. Os materiais colhidos serão usados na investigação que já está em curso. Na sequência, as pessoas envolvidas nesse tipo de crime serão ouvidas e indiciadas. Sem noção, hein? Sair de casa para pichar monumento histórico. Bom, no interior de São Paulo, uma quadrilha especializada em roubo a caixas eletrônicos assustou os moradores. Além de explodir 2 agências bancárias, na fuga, ainda sequestraram um médico e uma jovem. Houve perseguição e troca de tiros. 2 criminosos acabaram morrendo. Agora você acompanha a reportagem completa. A ação foi registrada por câmeras de segurança e por moradores que acordaram assustados com a troca de tiros e a explosão das agências. Aí, gente, olha o tiroteio.
estourando um banco. O confronto aconteceu por volta das 13h30 da manhã. Nessas imagens é possível ver 2 criminosos andando por uma rua no centro de Guaíra. Eles estão encapuzados e armados com fuzis. A polícia chegou ao local pouco tempo depois que os alarmes dos bancos dispararam e foi recebida a bala pelos criminosos. A troca de tiros atingiu vitrines de várias lojas. Nesta outra imagem é possível ver quando os disparos atingem o asfalto e um poste. Um dos bandidos acabou baleado. Ele aparece se rastejando na calçada depois de ser atingido durante o confronto com os policiais militares. Ele se arrasta com dificuldade e ainda puxa uma bolsa que carregava, possivelmente com parte do dinheiro da agência. Ele não consegue continuar e cai no asfalto. Outro bandido aparece correndo segurando uma arma. Logo aparece um veículo e 2 homens socorrem o baleado. Um outro criminoso também surge carregando um fuzil e vai em direção ao carro. Por outra câmera é possível ver 2 veículos com as portas abertas circulando pelas ruas. Eles estavam à espera dos criminosos. Em seguida fogem e deixam para trás uma pistola 9mm de uso restrito das Forças Armadas, touca que usaram para esconder o rosto, além de muita munição e cápsulas que ficaram espalhadas. A polícia acredita que no mínimo 10 bandidos participaram da ação. Depois das explosões, a quadrilha fugiu pela rodovia Anhanguera no sentido Araraquara, só que no meio do caminho foi interceptada por policiais do DEIC, o Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado de São Paulo, que já monitorava o bando. Houve nova troca de tiros e 2 bandidos foram baleados. Um conseguiu fugir. O outro foi encontrado dentro de um dos veículos, junto com o corpo de outro criminoso baleado em Guaíra. Ainda segundo a polícia, 2 suspeitos que participaram nos ataques renderam um médico na cidade de Araraquara e dirigiram o carro dele até São Carlos, onde libertaram a vítima. 2 assaltantes foram presos com um fuzil na cidade de Jundiaí, a 57 quilômetros da capital paulista. Antes de serem presos, os 2 bandidos fizeram uma jovem refém. De acordo com o DEIC, todos os integrantes da quadrilha são da capital paulista e especializados em roubos a caixas eletrônicos. Isso está claro, sai lá de São Paulo para aterrorizar o interior. Guaíra, que fica aqui no interior de São Paulo, perto de Franca, cidade pacata. O policiamento realmente não é tão ostensivo, é um número menor ali de agentes. E o resultado é esse, saem da capital para tocar o terror durante a madrugada aqui nas cidades que ficam no interior de São Paulo. A polícia descobriu uma casa onde eram armazenadas drogas na zona leste de São Paulo. Para encontrar o entorpecente, os policiais contaram com a ajuda dos cães farejadores. Olha só. Essa corrida desesperada do cachorro em direção à porta é sinal de que alguma coisa está escondida na casa. Polícia! Como ninguém atende, a polícia arromba a porta. E Thor, o cão, não para de latir. Os policiais invadem o local e no segundo andar da casa, muita droga. Boa parte já pronta para ser vendida. O entorpecente foi levado à delegacia. A base móvel da PM ficou lotada. São várias porções de cocaína, total de 13 quilos. De maconha, 29 quilos. A polícia ainda achou porções de crack e lança-perfume. Uma espingarda calibre 12 e um carregador de pistola .40, mesmo usada pela Polícia Militar, também foram encontrados. Neste caderno, a contabilidade do tráfico. A polícia encontrou ainda quase R$3 mil em dinheiro. A casa fica no bairro de Teotônio Vilela, zona leste de São Paulo. Durante patrulhamento de rotina, os policiais acharam um local suspeito e pediram ajuda ao canil. Até agora ninguém foi preso, mas a investigação já começou. Enquanto isso, Thor, o cão policial, faz pose para comemorar mais uma descoberta. Cheio de pose, o Thor aí merece aí todos os elogios. Vou pedir para o pessoal colocar mais uma vez essa imagem, porque era droga que não acabava mais aí, ó. Essa câmera colocada aí pelos agentes mostra o exato momento em que eles chegam ali junto com esse cachorro, um pastor alemão, claro, muito bem preparado e treinado para encontrar o entorpecente. Esses cães fazem um trabalho sensacional. Realmente,
O faro extremamente apurado e consegue encontrar com uma precisão maconha, cocaína, crack, seja o que for. Tudo isso em uma residência lá em São Paulo. Você viu aí durante a reportagem o Nolan dizendo que os agentes desconfiaram ali da movimentação e acabaram invadindo essa residência. Era tanta droga que a base móvel ali da Polícia Militar ficou completamente lotada. Era entorpecente que não acabava mais. Os agentes também fizeram aí um trabalho muito bacana e a gente ressalta mais uma vez parabéns aí para toda a equipe, principalmente para o Thor. Fez um trabalho excelente, encontrou droga, menos dinheiro aí para os traficantes dessa região. E 4 funcionários e também a cliente de uma loja ficaram mais de 2 horas reféns de um criminoso durante um assalto no centro de Belo Horizonte. A polícia foi chamada, mas o suspeito não quis se entregar e acabou sendo morto. Encostado na parede, o bandido segura a vítima pelo pescoço e ameaça a mulher com um revólver. Foram momentos de terror para quem estava na loja e viu tudo de perto. Foi muita tensão, nervosismo, deu um tiro no pé aí, todo mundo ficou nervoso. A polícia perseguiu o ladrão que tinha roubado um comércio no centro da capital. Na fuga, ele invadiu esta loja de calçados, que fica na mesma região. Para evitar a prisão, o suspeito rendeu uma cliente. A mulher foi feita refém. O bandido também impediu a saída dos 4 funcionários que estavam trabalhando na hora. Começava aí uma longa e tensa operação. A polícia cercou a área e por 1h30 negociou a libertação das vítimas. Durante contato com o negociador, o criminoso atirou algumas vezes. Em diversos momentos, manteve o dedo no gatilho com a arma apontada para a vítima. Ele chegou a ligar para a mãe e, segundo a polícia, falava em tom de despedida. O próprio negociador percebe o momento em que ele começa a falar que deveria pedir desculpas à mãe pela burrice, pela burrada que estava fazendo. O clima tenso obrigou o comando da polícia a tomar uma decisão. Permitiu que o atirador de elite fizesse um disparo. Houve a necessidade, em defesa da vida, do tiro de precisão pelo sniper. O assaltante, identificado como Paulo Henrique Correia, de 32 anos, foi atingido na cabeça e morreu na hora. A PM diz que ele tinha uma longa ficha criminal. Já tinha sido preso por roubo e tráfico de drogas. A vítima, uma mulher de 32 anos, saiu sem ferimentos, amparada por um policial. Ela deixou o local chorando, em estado de choque, e foi levada para o hospital. Imagina o desespero dessa vítima. E o inacreditável continua acontecendo. A polícia investiga ato racista em jogos jurídicos de uma universidade do Rio de Janeiro. Uma vítima procurou a delegacia para pedir punição aos agressores. O motivo da indignação foi o lançamento de uma casca de banana na direção de um atleta negro de uma universidade que disputava os jogos jurídicos na região serrana do Rio de Janeiro. Pelo menos 5.000 alunos estavam no evento. A Liga Jurídica Estadual do Rio de Janeiro puniu a Atlética de Direito da PUC Rio. Em nota, a PUC Rio disse que tomou conhecimento do caso pelas redes sociais e que já formou uma comissão disciplinar para averiguar o caso. E a gente está falando de uma universidade, hein, onde a mente deveria ser muito mais aberta em um episódio tão lamentável e triste como esse. Uma pessoa extremamente sem noção joga uma casca de banana na direção de um atleta, um aluno negro. É brincadeira. E olha só essa história, um time da 2ª divisão do futebol paulista perdeu a equipe inteira. O motivo? Os jogadores reclamam que não recebiam salário, não tinham comida e nem dinheiro para ir embora. Viviam literalmente como reféns. Atrás das grades do Estádio Municipal de Jaguariúna, encontramos 11 jogadores do time que representa a cidade do interior paulista à espera de liberdade. Eles não estão presos, mas são atletas que vieram de outras regiões do país e não têm dinheiro nem mesmo para deixar o clube, onde ficaram por 4 meses. Eles denunciaram ao Sindicato dos Atletas falta de comida, de pagamento, além de alojamento em péssimas condições. Essas imagens foram gravadas pelos próprios jogadores. Arroz azedo, cheio de formiga no arroz aí, ó. Tinha comida suficiente sempre, todos os dias? Não. Muitas vezes chegou a faltar. Nós estávamos aqui como escravo mesmo, cara. Escravo mesmo. O representante do Sindicato dos Atletas foi ajudar e chegou a ser barrado na porta do clube hoje. Você quer que eu vou entrar por bem ou quer que eu vou entrar por mal? O sindicato vai bancar a viagem de volta para casa. Vou levá-los a Campinas, de Campinas eu os levo a São Paulo e de São Paulo eu pego o destino de cada um. Em nota, o Departamento Jurídico do Jaguariúna disse que uma empresa terceirizada era responsável pelo pagamento e pelo alojamento dos atletas. Sobre a falta de alimentos, o clube explicou que esses fatos não ocorreram no alojamento e não foram levados ao conhecimento da diretoria.
A empresa citada por eles não foi localizada pela reportagem para prestar esclarecimentos. O sindicato dos atletas vai pedir na Justiça do Trabalho a rescisão dos contratos para que eles possam jogar em outros clubes e exigir indenizações aos jogadores. O clube, que prometia um futuro no futebol, pode ter acabado com o sonho de um time inteiro de jovens atletas. Os caras estão conseguindo, acho que de certa forma, matar o sonho da gente. Que tristeza. Bom, você viu aí durante a reportagem que o time de Jaguariúna disse que era uma empresa terceirizada responsável por cuidar aí dos jogadores e que eles não tinham nada a ver com isso. Mas não fiscaliza, a empresa não foi contratada? Como que deixa lá jogador, atleta passando fome? Como que joga? Tem algum desempenho satisfatório dessa forma? Não tinha nem comida, não tinha nada, dinheiro para voltar para casa, nem isso tinha no bolso caso eles quisessem ou tentassem fugir dali. Não, pelo amor de Deus, leva o atleta, pelo menos consiga manter aí. Esse rapaz, esse jogador, disse muito bem no final da reportagem. Acaba matando o sonho da gente que veio aqui para trabalhar e conquistar um lugar aí. A gente sabe que é muito difícil. O jogador tem um período até chegar aí até um patamar mais alto, muito sofrido, mas isso aí já é extremo. E ontem, moradores da zona sul do Rio de Janeiro foram testemunhas de intensos tiroteios entre traficantes no Morro da Babilônia, vizinho aí de bairros conhecidos como Copacabana e Leme. Veja agora na reportagem. O confronto foi entre facções rivais em uma comunidade do Leme, na zona sul do Rio. O Morro da Babilônia fica atrás dessa montanha, mais ou menos 1 quilômetro daqui, no bairro do Leme. O tiroteio foi tão intenso que assustou os moradores dessa rua tranquila e residencial no bairro de Copacabana. Aqui uma área tão extensa que muitas vezes nesses confrontos, quando a polícia chega, os traficantes se escondem na área de mata. Muitas vezes em locais públicos, onde as pessoas vão apenas para se distrair. Hudson costuma passear no parque com a mulher nos finais de semana. Tem criança também no colégio que desce para brincar. E aqui é uma área que deveria ter segurança mesmo. Em 30 anos morando no bairro mais famoso do Brasil, Pedro nunca tinha sido acordado por barulhos de tiros. Parecia como se fosse uma caixa de ferramenta caindo no chão. Você não entende de onde está vindo, o que está acontecendo, você só sabe que é tiro porque é uma confusão de tiro. À tarde, Pedro ouviu mais tiros e se abrigou no restaurante. Quando a gente pediu nosso sanduíche, a gente começou a escutar um barulho forte. Aí entrou um cara de terno assim, meio assustado. Ele falou, o que aconteceu? Ele falou, cara, tá rolando um tiro pra caramba ali. Hoje, a tropa de elite da PM fez buscas na Babilônia. Moradores e carros passaram por revistas. Por causa do clima de guerra, as crianças foram liberadas mais cedo da escola. Fico com a cabeça pensando, né? Se pode acontecer alguma coisa, o bandido fugir pela mata aí, né? Porque aqui tem acesso, né? Isso daí é Copacabana, em área nobre do Rio de Janeiro. Bom, segundo a Polícia Militar, houve confronto durante a ação do Batalhão de Operações Especiais no Morro da Babilônia, melhor dizendo. 2 suspeitos acabaram sendo baleados. E o Atlas da Violência aponta que a taxa de homicídios no Brasil é 30 vezes maior do que a da Europa inteira. O estudo também retrata a desigualdade do país. A maioria das vítimas é jovem e negra. Acompanhe essa reportagem com muita atenção. Uma tentativa de assalto em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e o policial militar reformado Edemilson de Oliveira se tornou mais uma vítima da violência no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado por 2 criminosos. Agora já são 53 PMs mortos esse ano no estado. Uma lista sombria que se soma a uma estatística ainda pior divulgada hoje. Dados do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, revelaram um mapa da violência em todo o país. O Brasil atingiu a marca de 30 assassinatos para cada 100 mil habitantes. É a maior taxa em 10 anos. O estado que lidera o ranking é Sergipe, que registrou mais que o dobro. Foram 64 mortes para cada 100 mil habitantes. A lista segue com Alagoas, Rio Grande do Norte, Pará e Amapá. O Rio de Janeiro aparece na 14ª posição. O Atlas divulgado hoje mostrou que a evolução de crimes atingiu principalmente os jovens, entre 15 e 29 anos. A maioria do sexo masculino. Em 2016, 33 mil vítimas com esse perfil morreram. A violência aumentou principalmente nos estados do Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro, no mesmo ano, 166 jovens foram mortos. Em São Paulo, 34.
Além de jovens, outro fator que contribui para mostrar a desigualdade no Atlas da violência é a cor da pele. A taxa de negros assassinados subiu 23%, enquanto a de brancos caiu quase 7%. Os números alarmantes deixam o Brasil entre os 10 países mais violentos do mundo. Nos coloca ao lado de países na Europa Ocidental que eles tinham lá no século XVIII ou XVII. O que morre de gente aqui a cada dia assassinado é equivalente a 2 bombas químicas explodindo por dia. Ou, dito de uma outra maneira, é um Boeing 737 caindo a cada dia no Brasil. No mês passado, Soraya foi assassinada a caminho da escola. Os criminosos queriam o celular dela. Cristiane recebeu hoje a roupa que a filha de 17 anos usaria na formatura do ensino médio. Uma lembrança triste para toda a família. A pessoa simplesmente sai de casa para acabar com os sonhos e destruir a família, porque fica todo mundo mexido, todo mundo destruído. Isso é realmente assustador. Para ter uma noção, uma dimensão, ficou muito bem explicado durante a reportagem que a quantidade de pessoas realmente que morre aqui no Brasil é equivalente, maior do que acontece na Europa inteira. Dá para ter uma noção, a dimensão disso tudo é alarmante. A gente viu em alguns estados a situação é bem mais crítica. A gente mostrou Alagoas, aí Sergipe, lá no Rio Grande do Norte. A região Nordeste é a mais afetada por esses crimes que vão acontecendo diariamente. Você está vendo aí, ó, nesse Atlas da Violência, no Brasil, 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Isso não é pouco não, minha gente, isso é muito. Você acompanha exatamente, agora a gente fala de Sergipe, 64 homicídios para cada 100 mil habitantes. É muito, é uma dimensão realmente assustadora. A gente segue aqui falando de Alagoas, que eu citei, 52 homicídios, tem Pará, Amapá, o Rio de Janeiro, a gente acabou de falar, 34,4. Essa moça que você acompanha aqui, ela foi morta lá no Rio, porque os bandidos quiseram levar o celular dela, acabaram não conseguindo, mas mesmo assim, porque não destravaram o aparelho, acabaram atirando. E mataram, destruíram a vida dessa família. O Rio de Janeiro é um exemplo muito claro, mas não é o pior aí, não é a pior cidade em relação ao gráfico, a gente circulando aqui todo o nosso país. É muito grave o que está acontecendo. O que vale ressaltar é que também a maioria das vítimas é negra e jovem. Isso é um dado muito alarmante. A gente precisa falar de segurança pública todos os dias, porque a gente vive numa eterna insegurança. O estado do Rio de Janeiro vive uma intervenção federal que eu já cansei de falar aqui, que quem está lá disse que até agora não viu resultado. A gente acabou de mostrar um bairro extremamente famoso, área nobre, onde o tiroteio acontece com mais frequência, parecendo o Morro do Rio. Uma região bem mais violenta. A gente torce, é claro, para esse panorama mudar o quanto antes, mas esses dados não podem nem devem ser esquecidos. Porque é só assim, verificando quanto o nosso estado é crítico, a gente consegue pensar em solução. A gente já sabe disso, mas agora falta aí para o governo tentar encontrar uma medida para resolver essa questão que é tão séria e tão vergonhosa para o nosso país. E a série de ataques criminosos ainda intriga a polícia, dessa vez de Minas Gerais. Mais de 50 ônibus foram queimados em 2 dias. O governador do estado atribuiu a violência a uma facção que age nos presídios de todo o Brasil. 47 pessoas já foram presas. Uma viatura do sistema prisional foi queimada dentro de uma oficina mecânica em Varginha, interior mineiro. 6 criminosos chegam e pulam o muro. Pouco tempo depois, as chamas ganham força. Os bombeiros foram chamados para controlar a situação. Infelizmente, não tinha mais o que fazer. Perto dali, em Três Pontas, o carro do diretor do presídio é que foi incendiado. Por 2 noites, as cenas de vandalismo se repetiram, principalmente em cidades do sul de Minas e do Triângulo, onde a polícia passou a escoltar os ônibus. Em Tupaciguara, o terminal rodoviário virou alvo. O fogo também tomou conta dessa garagem, onde havia vários ônibus. A PM diz que está monitorando as linhas. Nós estamos com policiais velados dentro dos ônibus e com a intenção clara de confrontar. Hoje, o governador Fernando Pimentel falou sobre a violência. Está caracterizado que foi mesmo obra, que está sendo mesmo obra, autoria de uma facção criminosa, de uma organização criminosa que atua no Brasil inteiro e que nesse momento concentrou sua atuação em Minas Gerais. Já são mais de 50 ataques a ônibus no estado desde domingo, em pelo menos 25 cidades. Nas ruas, o sentimento é de insegurança. O tempo todo essa violência e assim, qual que é a solução para tudo isso? Aí, quem que não fica com medo? E ainda falando de organização criminosa, você vai ver que a maior do país já fatura mais do que grandes empresas. Estimativas da polícia apontam que o lucro pode chegar
a 400 milhões de reais por ano. A Justiça teve acesso aos dados depois da morte de Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue. Ele era considerado o maior líder da facção fora das cadeias. Foi assassinado em fevereiro deste ano, depois de uma emboscada armada por integrantes da própria facção. Segundo investigações do Ministério Público, a maior facção criminosa do Brasil age tranquilamente em outros 5 países da América do Sul: Paraguai, Peru, Bolívia, Colômbia e Guiana. E com o acesso livre em portos e aeroportos, fica muito fácil com que a droga chegue aos países europeus. Isso faz com que o lucro suba muito, já que por lá o entorpecente é vendido cerca de 4 vezes mais caro do que aqui. Um levantamento do jornal Estado de São Paulo mostra que com todo o faturamento, se o PCC fosse uma empresa, estaria entre as 500 maiores do país. As investigações mostraram também que para lavar dinheiro, a facção abre em nome de laranjas postos de combustíveis. Para o promotor de justiça, Lincoln Gaquia, o grupo ainda é uma organização de tipo pré-mafiosa, porque falta conhecimento para fazer a lavagem de dinheiro. Ainda assim, teria parceria com máfias europeias. Ainda segundo ele, a facção criminosa estabeleceu metas para expansão não só internacional, mas também interestadual. Para isso, a organização promove cursos para os novatos que querem entrar no negócio, como se fosse uma franquia. O grupo fornece a droga em consignação para quem vai começar e prega sobre sua visão de mundo, o que o promotor chama de fortalecimento da doutrina e da ideologia do crime. Nessa expansão para outros estados, a facção enfrentou organizações locais. Houve guerra nas prisões e conflitos intensos em 11 estados. A facção tem até curso para os criminosos. Muitos entram lá, num patamar bem baixo, mas acaba saindo graduado. Você viu aí, é muito dinheiro rodando até para manter um esquema tão grandioso quanto esse. É na casa dos milhões, não tem como ser outra forma. E o crime acaba com cada vez mais adeptos, até porque é um dinheiro fácil e todo mundo sabe disso. Você vai ver que agora mulheres em tratamento contra o câncer de mama em Belém estão sem remédio para o controle da doença. Segundo o hospital público que distribui o medicamento, a falta é consequência dessa vez da greve dos caminhoneiros. Olha só. Há 4 anos, a Maria teve o diagnóstico de câncer de mama. Para controlar a doença, ela precisa de um remédio distribuído pelo SUS. Mas há 1 mês, recebe sempre a mesma resposta do hospital. Vou lá, indago quando é que vai chegar essa medicação e eles não têm nenhuma previsão. Carla viajou 8 horas de ônibus até Belém e vai voltar para casa sem o remédio. Estão precisando de medicação urgente. Essa doença não espera. O medicamento em falta é o anastrozol, um bloqueador hormonal indispensável no tratamento e controle do câncer de mama. A não realização do tratamento com anastrozol tem consequências. Aumentam os riscos de recidiva local para as pacientes tratadas. O que não se pode prever é quanto tempo pode se ficar sem a medicação. O ideal é que essa interrupção não ocorra. A direção do Hospital Estadual Alfir Loyola disse que o medicamento deveria ser entregue pelo distribuidor no dia 22 de maio e que o atraso é por causa da greve dos caminhoneiros. Ainda, segundo o hospital, o remédio deve chegar até o final desta semana. A Maria espera mesmo que chegue logo. Os comprimidos que ela tem na mão são os últimos. Acabando esses 8 comprimidos, eu não sei como é que vai ser. Tá aí, paciente viajando 8 horas para pegar o remédio para um tratamento de uma doença tão séria quanto o câncer e chega lá e não encontra nada. A gente sempre cita aqui que muitas vezes o problema no repasse é do governo. Dessa vez, de acordo com o hospital aí, a paralisação dos caminhoneiros, a greve aí que afetou o país todo, também acabou prejudicando os pacientes que tratam câncer nesse hospital público aí de Belém. Os insumos pararam de chegar e, consequência, lá na fábrica não tem como produzir aquilo que não existe. Então é preciso ter um pouco de paciência, mas falar isso para um paciente que enfrenta um câncer não é nada fácil. Quem está sentindo ali na pele, como você viu a equipe médica dizendo, não dá para saber até que momento essa interrupção vai afetar ou não o tratamento. A gente espera que o melhor aconteça e que o medicamento também chegue o quanto antes. E soluções caseiras para o preço alto e a falta do gás de cozinha fizeram aumentar o número de queimados lá no Recife. No principal hospital que trata pessoas com queimaduras, o movimento triplicou. Alexandra e a filha estão internadas há 2 dias. Gleide sofreu ferimentos leves quando o fogareiro improvisado com álcool explodiu em casa. Como a gente virou de um dia para o outro e não teve reação, não chegou gás, a gente decidiu fazer isso. A mãe teve queimaduras de 2º e 3º graus. A gente colocou
uma lenhazinha e quando foi colocar o álcool posto, aí ele explodiu em cima de mim. Mariana também estava sem gás de cozinha. Além do preço mais alto, o produto está em falta na maioria das revendedoras do Recife. Para fazer o almoço, ela colocou etanol numa churrasqueira. Mariana e o sobrinho de 9 anos tiveram queimaduras por todo o corpo. Histórias como estas de pessoas que usaram álcool ou gasolina por causa do alto valor do gás para cozinhar se espalham aqui pelos leitos do Hospital da Restauração no Recife, referência nesse tipo de ferimentos. Só nesses primeiros dias do mês, 90% dos pacientes internados aqui sofreram queimaduras por causa de acidente doméstico, um número 3 vezes maior do que no mês passado. Isso não é para estar em casa. É isso que está levando a esses acidentes. Na casa do Edson, o gás acabou há 8 dias. Como não acha para repor, ele cozinha usando querosene para acender o fogo. Se a gente for jogar o querosene, ele pode vir para cima da gente. É tudo perigoso, né? Também por causa da falta de gás, Marconi resolveu copiar este vídeo da internet e construir uma engenhoca com garrafa PET, gasolina e um motor de aquário ligado na energia. Não deu certo, explodiu. Quando a mangueira escapou, ela deu um giro assim aí. E jogou gasolina para todo lado. Pegou na minha... Fogareiro ligado. E o fogão ligado. Aprendi na prática e na pele. E é o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais! Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso! O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E o Alerta Brasil vai fazer um rápido intervalo, mas antes eu queria mandar um abraço para Marilene de Camaçari, da Bahia, para o Adriano de Joinville, Santa Catarina e para o Wesley de Manaus, lá no Amazonas. Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta, mas antes, ó, nosso número tá aí na tela, manda aquele recado especial, manda foto com a nossa logo de fundo, faz um vídeo, diz que tá assistindo aqui a gente, que nós colocamos durante a edição, fechado? Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já tô de volta e agora 9 horas e 39 minutos. O ex-presidente Lula foi uma das testemunhas ouvidas na ação penal que investiga a denúncia de compra de votos a favor do Rio de Janeiro na disputa para sediar as Olimpíadas de 2016. O ex-presidente Lula foi convocado como testemunha pela defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. O ex-governador que cumpre pena no complexo penitenciário de Bangu, o ex-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann, e o dirigente Leonardo Griner são acusados de pagar 2 milhões de dólares ao dirigente senegalês Lamine Diack, em troca de 4 votos de países africanos na eleição que definiu a sede da Olimpíada em 2009. A acusação foi feita pelo economista Carlos Miranda, apontado como gerente de propina de Cabral em acordo de delação premiada fechado com o Ministério Público Federal. Segundo a denúncia, o pagamento teria sido feito pelo empresário Arthur Soares, conhecido como Rei Arthur,
que tinha contratos de 3 bilhões de reais com o Estado e hoje é foragido da Justiça. Lula foi ouvido por videoconferência da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, onde há 2 meses cumpre pena de 12 anos e 1 mês por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Orientado pelo juiz federal Marcelo Bretas a responder apenas ao que fosse perguntado, o ex-presidente chegou a ser repreendido logo no início do depoimento por fazer o que foi interpretado como uma manifestação política. Ficou claro para o senhor que no papel de testemunha. O ex-presidente negou ter tomado conhecimento ou participado de qualquer irregularidade no processo de escolha do Rio de Janeiro como sede dos Jogos Olímpicos. Olha, eu não sei qual é o critério adotado por alguém que diz que foi trapaça. Esse cidadão não deve conhecer nada. E considerou natural o apoio dos países africanos à candidatura brasileira. A África apoiar o Brasil era quase que uma coisa óbvia. O Brasil era o país mais próximo da África. Outra testemunha rolada na ação penal foi Pelé, que também depôs por videoconferência e negou conhecimento de qualquer irregularidade. O senhor presenciou alguma conversa desse Lamine Diack pedindo dinheiro para venda de votos? Comigo eu nunca ouvi isso. A defesa do ex-presidente Lula apresentou novos recursos ao Superior Tribunal de Justiça e também ao Supremo Tribunal Federal, pedindo a liberdade dele. Por meio de ações cautelares, a defesa alega que não é possível manter Lula preso em uma execução antecipada da pena, antes do julgamento final dos recursos que ainda correm nos 2 tribunais. E o ministro da Fazenda disse que não discute qualquer forma de subsídio do governo para bancar a redução do preço da gasolina. Já o ministro de Minas e Energia sustenta que é compromisso do governo buscar alguma forma de baratear o combustível para o consumidor. O debate segue desencontrado no governo, enquanto o Planalto tenta se afastar da discussão sobre uma nova política de preços para os combustíveis. As propostas sobre a mesa já opõem ministros, até ontem ligados ao gabinete de crise. Hoje foi a vez do ministro da Fazenda afastar ideias que, segundo ele, oferecem risco para o equilíbrio das contas públicas. Nós não estamos discutindo nenhum programa de subsídio para a gasolina. Quando nós anunciamos a solução para o problema do diesel, nós deixamos absolutamente claro que não temos espaço fiscal para esse tipo de coisa neste momento. A divisão no governo ficou clara mais uma vez hoje. Mesmo a solução estudada pelo Ministério de Minas e Energia, a de criar um imposto para funcionar como amortecedor das flutuações de preço do petróleo, também enfrenta a resistência da área econômica. Já o ministro Moreira Franco diz que baixar preços é compromisso do governo. Já há consenso no governo de que o reajuste diário tornou-se impraticável e a tendência é fixar uma correção mensal para o preço da gasolina, como ocorre hoje com o diesel e o gás de cozinha, que já contam com reajuste periódico. A possibilidade de baixar o preço do combustível que nos fica nos pressionando e às vezes até nos captura, como recentemente fomos capturados por problema dessa natureza. O presidente Michel Temer vê a possibilidade de, em 10 anos, o Brasil reduzir de 11,5% para 7% a dependência externa de combustíveis. O Brasil estará menos exposto, e esta frase é importante, à variação internacional do preço do petróleo e às flutuações cambiais. Portanto, quem sabe, em futuro não distante, muito próximo, nós consigamos evitar acontecimentos como este que se verificou na semana passada. Que confusão, o ministro falando uma coisa de um lado, o outro com outra conversa. É claro que uma coisa todo mundo é unânime, o preço da gasolina realmente é muito alto e não dá para ter um reajuste diário. Então é preciso encontrar uma solução. Mas as conversas aí, elas não se encontram, como você viu durante a reportagem. A gente, claro, espera uma solução. Vamos ver o que vai sair daí. Agora a gente abre espaço para as notícias do interior do Rio de Janeiro. E hoje o destaque é para um vídeo supostamente feito por traficantes. Nas imagens, eles aparecem ostentando fuzis e pistolas. Quem traz os detalhes para a gente é a Milena Macedo. Milena, um ótimo dia aí para você. Me conta uma coisa, dá para saber já onde esse vídeo foi registrado? Trata-se de traficantes mesmo? Oi, Rafael, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham.
Olha, supostamente traficantes, né? A polícia, inclusive, investiga esse caso e tenta localizar os autores desse vídeo. O fato é que é a audácia, a ousadia dos criminosos ostentando fuzis, uma pistola também. Esse vídeo foi gravado no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, na região dos Lagos, exatamente em um ponto de grande movimentação do tráfico de drogas. Esses criminosos aí, para comprovar a veracidade desse vídeo, eles inclusive mostraram alguns pontos de comércio, né, para mostrar que são locais conhecidos, e isso acabou provocando pavor nos moradores dessa comunidade. Esse vídeo, foi gravado logo após um confronto que aconteceu ainda durante o final de semana entre traficantes e policiais militares, durante uma tentativa de invasão no bairro Tangará. Nós entramos em contato com o 25º Batalhão, que é o responsável aí pelo policiamento na região dos Lagos, e o policiamento foi reforçado nessas comunidades para evitar aí qualquer tipo de onda de violência, um novo confronto. Agora, o fato é, Rafael, que as pessoas realmente ficam amedrontadas com uma situação como essa, né? Esse vídeo está circulando nas redes sociais e causa realmente muita apreensão. Sem dúvida, Milena, quem não fica com medo? Eu vou te segurar aqui mais um pouquinho, agora a gente vai assistir esse vídeo mais uma vez para ouvir, porque esse vídeo tem o áudio. Vamos acompanhar para você entender do que a gente está falando. Olha só. Rica, pega a visão, nós está na pista aí, principal do Porto do Carro, ó. Peita, como é que nós está aí, paizão? Joga tudo aí. Nós está nesse pique aí, mano, né? No Porto do Carro, tá ligado? Lá principal, mano. Tropa tá aí, rapaziada, aí, o mercado ideal ali, ó. Logo de cara ali é o ideal. Ah, o bar do Saideira, pega a visão. Nós tá por aí de rolê, mano. Milena, é assustador, não dá pra gente falar um outro termo, porque realmente, imagino quem mora ali, quem tá nessa rua reconhece muito bem. A polícia, claro, tem que fazer um trabalho de investigação para chegar até essas pessoas e localizar esse armamento. Porque realmente imagino que o pavor ele é gigantesco, não dá para ficar. A gente está falando do interior do Rio de Janeiro. O Estado vive uma intervenção, você que está aí, a gente mostra sempre aí o que está acontecendo no interior, também ali na capital. Não tá fácil, eu imagino que o morador está com medo e um medo que parece que não vai embora. Não está fácil mesmo, as pessoas têm essa sensação de insegurança. E o que acontece, né? É muito reclamado pelas pessoas do interior do estado uma falta de providência por parte do interventor, né? As pessoas veem a capital como vitrine, o interior do estado acaba ficando um pouco de lado. E essa migração de bandidos, de traficantes para o interior está sendo cada vez mais comum. E com isso também a disputa, aumenta essa disputa por pontos de tráfico de drogas. A gente falou desse confronto que aconteceu no final de semana, uma tentativa de invasão no bairro Tangará, em Cabo Frio. Inclusive, o município de Cabo Frio, Rafael, tem registrado altos índices de violência, confrontos, homicídios. E no 25º Batalhão, que é o batalhão responsável por esse policiamento na região dos Lagos, policiais já foram executados de forma muito fria, muito cruel ainda esse ano. São vários policiais que foram executados. Esse número também é um número crescente, ou seja, a violência, né, vai se instalando, aumentando. Locais que eram considerados pacatos agora sofrem com essa onda de violência e fica uma preocupação muito grande em relação aos turistas, porque a gente está falando de uma região muito importante que movimenta bastante a economia do interior do estado e que conta realmente com esse turismo, né? As pessoas estão escolhendo outros locais para fugir dessa violência, Rafael. Pois é, eu queria comentar agora, Milena. A economia do estado acaba sendo afetada. É um interior extremamente importante. Claro que a gente torce para esse panorama mudar o quanto antes, mas pelo que a gente está vendo aí, o policiamento tem que agir, ser um pouco mais enérgico, porque os bandidos estão aí, ó, ostentando fuzis, pistolas, não estão nem aí para ninguém. Milena, obrigado pelas informações. Amanhã a gente está de volta. Nós que estamos sempre comentando a situação do interior do Rio de Janeiro, com ela, abrimos esse espaço aí para fazer essa retomada, para saber como está a situação por lá, e amanhã tem muito mais. Fechado? Até mais, Milena. Eu vou fazer um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta com muito mais notícia para você aqui no Alerta Brasil. Já estou de volta e aqui no Alerta Brasil a gente fala com todas as regiões do nosso país. E agora é a vez de abrir espaço para o interior de São Paulo. A história que a gente descobriu por lá é realmente inspiradora. E quem já está aqui para contar tudo para nós é ele, Tiago Valentim. Eu estava dando uma olhada, cara, nessa história. É um menininho que tem um coração de ouro, né? Bom dia para você.
Olha, bota coração de ouro nisso, viu? Bom dia para você, Rafael Garte, bom dia a todos que acompanham o Alerta Brasil ao vivo. Esse é o pequeno João Pedro, ele tem apenas 8 anos e a história dele chamou muito a nossa atenção, Algarte, porque diferente de toda criança que faz aniversário, a primeira coisa que a criança pensa é ganhar brinquedo, já pede para todos os parentes, para os pais, para os amigos e quando faz a festinha já não vê a hora de receber vários brinquedos como presentes. Não é o caso desta criança aqui de Franca, o caso dele chamou a atenção porque ao invés de pedir brinquedos, ele resolveu pedir doações. É isso mesmo, viu, Algarte? Olha, ele no lugar de fazer o pedido aí para que os parentes, os amigos e as pessoas mandassem brinquedos para ele, presentes para ele gravou um vídeo e colocou nas redes sociais pedindo doações para crianças carentes e para moradores de rua. O vídeo viralizou, caiu nas redes sociais e aí foi muito compartilhado e ele arrecadou mais de 300 peças entre roupas, cobertores, vários objetos para doação, inclusive brinquedos para essas crianças carentes. O João Pedro, junto com a mãe e com o pai dele agora, vão procurar instituições de caridade para repassar esse material, inclusive não só aqui na região de Franca, mas também em cidades mineiras que ficam aqui na divisa com a nossa cidade. É uma iniciativa que deveria ser muito copiada e até chamou muita atenção, porque a gente imagina, né? Logo a criança vai pensar nela, não, mas no caso do João Pedro, ele já estava pensando aí em ajudar outras crianças e conversando com a nossa equipe, ele disse justamente isso, né? O presente para ele, para o pai, para a mãe, para toda a família, é saber que essas outras crianças e esses outros moradores de rua vão estar aquecidos nesse frio com os presentes que seriam dele, mas que foram encaminhados para todas essas outras pessoas carentes. Viu, Algarte? Voltamos agora com você nos estúdios da Record News. Valeu, sensacional essa história. Tiago, obrigado pelas informações e uma ótima quarta-feira aí para você e para toda a turma do interior de São Paulo. Franca, amanhã você está de volta aí com a gente. E agora você vai ver imagens feitas em um show do cantor Fábio Júnior que estão dando o que falar nas redes sociais. É o assunto agora do momento. Isso porque enquanto o artista embalava o público ao som daquela canção famosa Alma Gêmea, um grupo começou a trocar socos e chutes bem na frente do palco. E mesmo com essa confusão toda, o cantor não parou em nenhum momento, ficou ali, ó, cantando. Daí, claro, os vários comentários acabaram aparecendo. Surgiram memes pelas redes sociais, principalmente em relação à postura do cantor que continuou com essa música romântica. A gente tem esse vídeo agora para mostrar para vocês, dá só uma olhada. Ó, gente, esse é um show do Fábio Júnior, que era pra ser... Ó, tem gente jogando água, latinha, pelo que você tá vendo, ó. O cantor tava cantando aquela música famosa, Alma Gêmea, Carne e Unha. E ó, só que lá na plateia o bicho tava pegando, ó. Era cadeira, soco, murro. A turma que compareceu a esse show tava ali colocando a seguinte versão: será que o Fábio Júnior tava fazendo um playback? Porque, ó, ele continua ali, ó, segurando o microfone, a turminha tá com a mão pra cima ali, ó, quem não tá no meio da briga tá curtindo o show como se nada tivesse acontecendo. Enquanto lá embaixo, meu amigo, o bicho tava pegando. Era mesa para um lado, gritaria para o outro. Até agora não tem informação, gente, o porquê tudo isso aconteceu. Só que o que parece, quem não participava da briga, tá curtindo ali, ó, normalmente. Ó no cantinho do vídeo aqui, ó. É soco pra lá, murro, ó. Gente tentando separar. Agora parece que pegaram um balde e jogaram água. Vamos ouvir um pouquinho da gritaria lá. Olha só, gente, acabou o clima do show do Fábio Júnior, não tinha mais, ó. Mas a tiazinha do canto aqui, gente, ó, tá curtindo sem parar, tá com a mão pra cima, não tá nem preocupada. Você tá vendo com o show e com a pancadaria que tá acontecendo lá embaixo. Ela tá ali só de olho no Fábio Júnior. E ele não para de cantar, gente, ó. Fica lá todo instante, Alma Gêmea, Carne e Unha, bate o coração. Mas lá embaixo, ó, o batidão é bem diferente, gente. Você viu a briga que estava acontecendo lá? Nesse showzão dele que é famoso demais, a mulherada gosta, Fábio Júnior, cantor romântico, briga no show do Fábio Júnior, é difícil a gente ver. O pessoal é mais velho, gosta de uma tranquilidade. Agora, a especulação é, será que o Fábio realmente estava aí fazendo um playback ou não? Bom, isso não dá para saber. A gente vai esperar para ver se ele vai se pronunciar através das redes sociais para falar o que aconteceu. Mas que a pancadaria foi feia, gente, essa daí foi. Não teve jeito não, foi soco e murro para todos os lados. O Alerta Brasil de hoje está terminando por aqui, mas antes eu queria mandar um abraço para o Sargento Rocha de João Pessoa, na Paraíba, para Priscila de Ervalha, interior mineiro.
Tem uma galera que eu sempre falo que tá mandando um abraço pra gente, foto, mas vai com calma, que durante a semana nós vamos mandando os abraços pra todo mundo, pra todas as regiões do país. A gente vai recebendo e vai guardando e vai mandando, fechado? O Alerta Brasil de hoje tá ficando por aqui. Eu desejo uma ótima quarta-feira pra você e amanhã, às 11 horas, eu tô de volta. Até mais!